Você sabia que a taxa Selic é a principal referência para todas as operações financeiras no Brasil? Hoje, vamos explorar como essa taxa fundamental impacta diretamente o quanto você ganha com seus investimentos e o custo dos seus empréstimos. Primeiro, o que é a Selic? A Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, influencia tudo o que envolve dinheiro, desde o custo de um empréstimo até o rendimento de um investimento. Todos os dias, quando você deposita ou retira dinheiro do banco, há uma dinâmica constante entre depósitos e saques. Ao final de cada dia, os bancos precisam ajustar suas contas, e quando enfrentam déficits, pegam empréstimos de curto prazo uns com os outros. Os juros desses empréstimos são calculados com base na taxa Selic. Como a Selic é determinada? Muitas pessoas acreditam que o Banco Central fixa a Selic diretamente, mas na verdade, o Comitê de Política Monetária, Copom, define apenas uma meta para essa taxa. O Banco Central, então, realiza operações de compra e venda de títulos públicos para influenciar a taxa real de mercado. Por exemplo, se o Banco Central quer aumentar a Selic, ele vende mais títulos, o que reduz seu preço e aumenta a taxa de juros, forçando os bancos a pagar mais para pegar emprestado. Se o objetivo é reduzir a Selic, o Banco Central compra títulos, elevando seus preços e reduzindo os juros pagos pelos bancos. O impacto da Selic no seu dia a dia. A Selic é a taxa de referência para outras taxas de juros na economia. Quando a Selic está baixa, os empréstimos tendem a ser mais baratos, o que pode estimular o consumo e o investimento. Em contraste, quando a Selic sobe, os empréstimos ficam mais caros, o que pode desacelerar a economia. Isso ocorre porque a Selic afeta a base de cálculo para outras taxas de juros, que são ajustadas conforme as variações da taxa básica. Assim, um aumento na Selic faz com que os empréstimos sejam mais caros e o consumo diminua, enquanto uma queda na Selic pode levar a um aumento nas compras e investimentos. Impacto da Selic na economia geral. A taxa Selic também é crucial para a economia como um todo. Quando o Banco Central decide ajustar a Selic, ele está, na verdade, tentando equilibrar a economia. Se a economia está superaquecida, com crescimento rápido e inflação alta, o Banco Central pode aumentar a Selic para desacelerar a economia e controlar os preços. Por outro lado, se a economia está em recessão, com baixo crescimento e alta taxa de desemprego, uma redução na Selic pode estimular o consumo e o investimento, ajudando a impulsionar a economia. Além da Selic, outro fator crucial a ser considerado é a inflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços e pode corroer o poder de compra do seu dinheiro. Por isso, é importante analisar o rendimento dos seus investimentos em termos reais, ou seja, levando em conta o efeito da inflação. Se a inflação está alta, mesmo que você ganhe um rendimento nominal significativo, o poder de compra real do seu retorno pode ser muito menor. Por exemplo, se você ganha 10% ao ano em um investimento, mas a inflação é de 8%, seu ganho real é de apenas 2%. Portanto, o verdadeiro retorno do seu investimento deve sempre ser ajustado pela inflação para medir seu ganho real. O papel do Comitê de Política Monetária, Copom. O Copom, responsável por definir a meta da Selic, realiza reuniões periódicas para avaliar as condições econômicas e ajustar a taxa conforme necessário. Essas reuniões são de grande importância, pois as decisões do Copom podem ter efeitos abrangentes sobre a economia, afetando tudo, desde o custo do crédito até o comportamento dos investidores e consumidores. A cada reunião, o Copom analisa uma série de indicadores econômicos, como o crescimento do PIB, taxa de inflação e condições do mercado de trabalho, para decidir a melhor política monetária. O objetivo é garantir a estabilidade econômica e financeira, mantendo a inflação dentro das metas estabelecidas e promovendo um ambiente econômico saudável. Desde a criação do tripé macroeconômico em 1999, que estabeleceu a Selic como um dos principais instrumentos de política monetária, o Banco Central utiliza a taxa para manter a inflação sob controle e garantir a estabilidade econômica. A Selic funciona como um termômetro da economia, ajustando-se conforme as condições econômicas para garantir que a inflação permaneça dentro das metas estabelecidas. Em resumo, a Selic é a taxa de referência para todas as operações financeiras e tem um impacto profundo em nossas finanças pessoais. Desde o custo dos empréstimos até o retorno dos investimentos, a Selic molda a economia e influencia o seu bolso. A Selic e os investimentos. Quando você investe, a Selic também desempenha um papel crucial. Investimentos de renda fixa, como títulos do Tesouro Direto, CDB e a poupança, são diretamente influenciados pela Selic. Por exemplo, o Tesouro Selic paga uma taxa próxima à Selic, garantindo um retorno ajustado conforme a taxa básica. Se a Selic está alta, esses investimentos rendem mais. Por outro lado, se a Selic está baixa, o retorno é menor. Isso também afeta a poupança e o CDB, cujos rendimentos são atrelados à Selic ou a outros indicadores de taxa de juros, como o CDI.
Para ilustrar, se a Selic está em 10% ao ano, o Tesouro Selic pagará um rendimento próximo a esse valor, após impostos e taxas. Da mesma forma, os CDB que oferecem uma porcentagem do CDI terão um retorno mais alto, já que o CDI é fortemente correlacionado à Selic. No entanto, quando a Selic cai, esses investimentos rendem menos. Por exemplo, se a Selic está em 3% ao ano, o rendimento do Tesouro Selic também será reduzido, refletindo a diminuição do custo do dinheiro. Tributação. Os rendimentos do Tesouro Selic são tributados pelo imposto de renda conforme uma tabela regressiva, que diminui a alíquota conforme o tempo de investimento. As alíquotas são 22,5% para aplicações de até 180 dias, 20% para aplicações de 181 a 360 dias, 17,5% para aplicações de 361 a 720 dias, 15% para aplicações acima de 720 dias. Aplicação mínima e máxima. Não há um valor mínimo obrigatório para investir no Tesouro Selic, o que o torna acessível a uma ampla gama de investidores. O valor máximo está limitado ao total de títulos disponíveis para cada investidor e às suas condições financeiras pessoais. Vantagens. Segurança, baixo risco de crédito, pois o pagamento dos juros e do principal é garantido pelo governo. Liquidez, facilidade para resgatar o investimento com pagamento quase imediato. Previsibilidade de rendimento, ajustado à taxa Selic, o que ajuda a proteger contra flutuações de mercado. Desvantagens. Rentabilidade relativamente baixa. Como o Tesouro Selic é uma opção de baixo risco, seus rendimentos costumam ser menores comparados a outras opções de investimento mais arriscadas, como ações ou fundos imobiliários. Imposto de renda. A tributação pode reduzir o rendimento líquido, especialmente para aplicações de curto prazo. Como investir? Para investir no Tesouro Selic, você precisa se cadastrar no programa Tesouro Direto, que pode ser feito através do site do Tesouro Direto ou de corretoras de valores que oferecem acesso a esse mercado. Após o cadastro, você pode escolher o Tesouro Selic como uma das opções de investimento e fazer a aplicação conforme suas preferências e objetivos financeiros. O Tesouro Selic é uma opção de investimento segura e líquida, ideal para quem busca uma aplicação com baixa volatilidade e rendimento previsível, especialmente em tempos de mudanças nas taxas de juros. Considerações finais. Em resumo, a taxa Selic é um componente vital da política econômica brasileira, afetando diretamente o custo dos empréstimos, o rendimento dos investimentos e a inflação. Compreender como a Selic funciona e como ela influencia a economia pode ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais informadas, seja ao escolher onde investir ou ao contratar um empréstimo, especialmente em tempos de mudanças nas taxas de juros. Se você achou este vídeo útil e deseja acompanhar mais conteúdos sobre finanças, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Agradecemos por sua audiência e até o próximo vídeo.